ao Senhor Jesus, amém? Vamos estar louvando. Logo mais vamos estar dando início ao culto de ensino nesta noite, amém?
Deus venha falar conosco nesta noite, nos dá graça, nos dá força em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesta noite, Pai, nós te agradecemos, Pai, pelos dias, Senhor Jesus, que passamos, Senhor Jesus, pelas bênçãos, Pai, recebida, Pai, da tua mãos, Pai. Oh, Deus, venha sempre nos dar, Senhor, livramento, Senhor, de todo o mal, de toda seta, Senhor Jesus, só venha nos guardar, nos proteger, Pai, de todo o mal, Pai. Envia, Senhor Jesus, anjos, Pai, para nos proteger, para nos guardar. Meu Deus, alcance, Senhor, as pessoas dos lares, dá-me, Senhor, a graça, alcança cada vida, Senhor, Pai, em Pai, nome de Jesus, Pai. do alto, Oh, Deus, dá-me, realiza, Senhor, o força, desejo do coração de cada um, Pai, coragem, Pai, para que nós possamos nos dá, Senhor, força, nos dá nesta sua graça, jornada, nos dá, Senhor, sabedoria, Pai, para em que nós nome de possamos Jesus. fazer o teu reino. Glória a Deus, Em amém. nome de Jesus. Amém. O pastor João está com a totalidade, em nome de Jesus. Foi daí o que eu perdi. Todo dia. Aleluia, Deus. Eu quero saudar a cada amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, todos que estão conosco nessa noite. Desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, por este mundo, né? Pode-se dizer assim, que até onde nós chegamos e você vai nos acompanhar, vai cultuar conosco, porque o importante não é nos acompanhar, o importante é cultuar Deus conosco. E nós sabemos que Deus está aqui neste lugar. E aí onde você está, você pode receber também as mesmas maravilhas que nós vamos receber aqui no altar do Senhor. Meus irmãos, nós estamos meditando no livro de Êxodo, onde a minha Bíblia está aberta aqui, no capítulo 12, e nós vamos, porque nós estamos pulando, irmãos. Nós começamos lá em Gênesis, e estamos aqui, a saída dos israelitas do Egito, porque muitas lutas passaram, que nem você passa, eu passo, mas a vitória é maior. Quando vem a luta, sempre a vitória é maior do que a luta. Porque se não fosse maior, aí não ia haver vitória. E se também não tiver a luta, não teria vitória. Maior porque a luta fica para trás, é vencida. Eu explico. O missionário deu uma olhada ali, não entendeu nada. Mas talvez você também não entendeu. Mas a Bíblia nos garante que antes que nós, desde o princípio do mundo, houve-se a luta. Desde lá da Jardim do Éden, começando com Adão e Eva, teve luta. Não pensa que foi maravilha. E até aqui, quantas lutas que houve, e até nós, na nossa geração, e ainda só Deus sabe quantas que ainda vai vir, e qual dessas que vai vir. Então, por que eu disse? Senão, a luta, a vitória é maior do que a luta. Porque a força, ela predomina.
ela predomina e vence. O mais fraco. Então, a luta pode ser forte, mas a força é maior, a vitória é maior, tem mais força para poder vencer. E também, o que eu disse logo em seguida, se não haver a luta, não houvesse a luta, não tinha vitória, porque não tinha, assim, como se diz, confronto. E sempre, geralmente, nós temos a vitória. E se estamos aqui é porque temos a vitória. E a vitória é mais forte. Então, nós somos mais fortes, porque nós estamos aqui, na presença de Deus. E essa força vem de nós? Não. Deus nos dá porque merecemos? Muito menos. Muito menos. Não merecemos nada, nem esse fôlego que Deus nos dá para que nós possamos respirar e ter vida. Nem esse fôlego nós não merecemos. Pelo que Deus faz por nós, o que Ele fez desde quando nós saímos do ventre da nossa mãe. Nós pararmos, meditar, pensarmos nesta situação entre o homem e Deus. Quando diz o homem, diz a mulher também. Então, nós vamos encontrar isso. E aquele ditado que o pessoal sempre diz, aí, um ditado até mundano, que o pessoal fala. Quem está comigo está com Deus. Olha, isso aí já, a pessoa já está se exaltando. Olha que absurdo. Quem está comigo está com Deus. E talvez quem está com ele, está mais com Deus do que ele próprio. Amém? É desse jeito. Ele fala sem meditar. Eu já ouvi muito isso quando eu trabalhava, principalmente. Estava sempre assim, com turma, né? Trabalhando. E na igreja também tem alguns até cristãos que falam, sabe? Mas nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com essa coisa. Por quê? Nós não merecemos nem o fôlego que respiramos, esta maravilha que Deus nos dá. De todo dia levantar da cama, botar o pé no chão. Medita e veja se você merece. Você achar que merece, você já está pecando. Porque isso acontece por causa da misericórdia de Deus. Até dormindo você peca, sonha, tem pesadelo, se assombra. Então, não somos nada. Até dormindo, isso significa que a tentação vem, o adversário te ataca, mas a vitória vem de Deus, não sua. Amém? Pode ler, missionário. Assim partiram os filhos de Israel de Remes para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolo asmo da massa que levaram do Egito, porque não se sentia
levado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, prepararam comida, né? Amém. Glórias a Deus. Você leu Até o 39. 39. Então, meus irmãos, nós estamos saindo aqui. Moisés foi chamado, já passamos pela Monte Horebe, encontrou a sarça queimando. Quando ele chegou perto de Deus, ouviu-se uma voz, a voz de Deus. Tira a sandália, a alpargata do seu pé, alguma Bíblia mais antiga diz, a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Tem um versículo assim, e a palavra que Deus falou para ele, é um corinho. Porque Deus mandou que ele parasse. Para e tira as sandálias dos seus pés. Então vimos aí, começamos. Perdão, irmãos. Resfriado da mudança climática aí, ela ataca. Uma hora quente, outra hora frio e haja. E aí chega o resfriado, né? Não chega a ser uma gripe, mas aí vem o resfriado. E aí acontecem essas coisas. Então peço perdão, que não tem como segurar, né? A tosse, espirro, mas, que nem nós estávamos dizendo, passamos por lá, Moisés foi chamado. Moisés teve um chamado, vamos falar de chamado. Moisés teve um chamado. Estava bem tranquilo, cuidando das ovelhas do sogro dele, e Deus chamou ele para que tirasse esse povo de Israel. Os israelitas, lá da mão de Faraó, onde eles estavam amassando barro, fazendo tijolos para construir o Egito. E aí Deus chamou Moisés. Moisés, vai lá e tira aquele povo lá que estão mais. Deus deixou que ele sofresse bastante para poder pedir não, mandar Moisés ir lá tirar eles. Até, no entanto, isso aí muitos anos se passaram. Porque começou de José, quando ainda governador, o povo, os hebreus ali, os israelitas, eles tinham voz ativa. Eles tinham, assim, uma lei que ainda eles desfrutavam. E, morrendo Moisés, já começou. Opa, morrendo José, mas José já avisou eles. Olha, estou indo, estou partindo. Estou indo embora. Deus vai me levar. Vocês vão ficar aí sem eu, no governo. Muito respeitado, né? Uma honra muito grande ali naquele país, Egito. Foi José. E ele, quando antes de partir, avisou. Mas Deus vai mandar outro, tá? Deus vai mandar outro que vai olhar por vocês. E Deus mandou. Mas até que chegasse, eles sofreram muito. Mas por quê? Deus é infiel. E nós vimos aí, muitos dizem assim, Deus é fiel. E sempre foi e sempre será. Nunca foi infiel. E ele deixou o povo lá sofrendo porque ele é infiel? Não, porque o povo merecia.
Porque o que passa com nós, não passa com o outro, não, é porque nós merecemos. E às vezes nós ficamos murmurando. A palavra de Deus é quem diz. Não sou eu que estou falando. Porque José morreu. Avisou que ia vir um, sim. E que, quando ele, para tirar eles dali, daquela escravidão, e quando eles fossem, levassem os ossos dele, ele não queria ficar não, nem morto ele queria ficar, eu quero ficar aqui nem morto. Não é assim que tem o ditado que o pessoal fala. Não quero ficar aqui não, nem morto. Eu quero ir para Israel. Quero ir para a cidade, para a terra prometida, que Deus já tinha prometido. Me leva, meus ossos. Eu estava numa urna e levaram, meus irmãos. Quando eles foram, Moisés veio, depois de tantas pragas, depois de tanto trabalho, porque às vezes Faraó dava o aval para eles ir embora, e deixava eles ir embora, depois arrependia, e assim foi. E aí Deus mandava praga, e assim saíram do Egito, levando os ossos de José, que a Bíblia aqui nos mostrou, falou, os avisos que ele deu para os seus irmãos, que viria um e veio Moisés, mas foi muito tempo, foi muito sofrimento, mas já foi suficiente? Não, não foi. Não foi o suficiente para que eles pagassem pelos seus pecados. Pagou? Não. Isso, sofrimento não paga pecado, tá? Bem, porque se pagasse, tem muitas pessoas que apronta e faz e desfaz e depois sofre. Que nem o pessoal tem um ditado de falar aí. Um ditado até pouco aconselhado dizer, sofre que nem sotaque de aleijado. Por que o pessoal fala isso? Porque é ali que sustenta o peso. E nós vimos que eles sofreram muito. E nós estamos falando de sofrimento que muitas pessoas aprontam, não é pelo sofrimento que ele vai prestar conta com Deus, que vai apagar os seus pecados, não. Porque muitos não aguentam e morrem no sofrimento. E tem aqueles que não aprontaram e morrem também com muito sofrimento. Nós estamos falando do Egito, Faraó, e ali havia aquelas arenas, aquele leão. Os fiéis eram jogados ali, morriam ali. Mas eles vão ser salvos, não é pelo sofrimento que passaram ali, não. É pelo conhecimento que Deus tem, assim, desde quando eles viveram assim no coração deles, e Deus conhece o nosso íntimo. Não adianta nós querer enganar Deus. Eu falando isso aqui, tem muita protestando, não está aceitando, mas a verdade é essa. Não adianta, você não vai, ninguém vai conseguir enganar Deus, porque neste momento Ele está sabendo até o que nós vamos pensar. Daqui um segundo ou mais tempo, de toda forma, Deus conhece o nosso íntimo. A palavra de Deus diz, não sou eu que estou falando. E, por causa disso, aqueles pessoal que era jogado ali, os fiéis, ali os israelitas, era jogado nas arenas, ali para os leão devorar, sofrimento, ali
digo a você, que eles vão ser salvos, não. Ali era simplesmente uma partida. E bem-aventurado aqueles que partem sofrendo pela obra. O chamado, o Moisés teve um chamado aqui. Ele sabia que não ia ser fácil de conduzir aquele povo naquele deserto. Então o chamado também. Tem muitas pessoas que pegam na gravata assim, paletó. Eu estou sem gravata. Eu falei assim, mas quando a pessoa está de gravata, pega, arruma o paletó, poxa, opa, eu sou importante. Deus gosta de mim. Deus está se agradando de mim. Muitas vezes Deus se agrada mesmo, porque Ele é um dos poucos ainda que Deus tem para chamar, para fazer a obra dele. Mais importância, pagar pecado por causa disso, maior que os outros por causa disso, não é? Porque senão aquela jumenta não tinha falado com a Balaão, né? Você já parou para pensar nisso? Você que prega o Evangelho e acha que é grandes coisas que você está sendo... Não quer dizer muita coisa, não. Uma jumenta falou. Por que tu faz isto comigo? Você não está vendo que o anjo do Senhor está aqui na frente, eu não posso passar por ele? Então é o homem. Esse é o homem. Esse é o homem que acha que é importante, porque tem um chamado. E muitos são protestantes por causa dessa palavra. Jesus chamou Judas Iscariote. Entre os 12 tinha Judas. Foi o chamado. Mas precisava dele lá para poder cumprir a palavra de Deus. Jesus já sabia que ia precisar de um traidor entre ele. Era 12. Sobrou para Judas. E aí? Porque Judas foi chamado, era um especial para Deus. Deus chama o infiel também, porque precisa de mim. Aqui Deus chamou Moisés para tirar aquele povo do Egito. É coisa assim, por isso que muitas vezes você é tratado de antipático, você não é simpático, porque a verdade está aqui dentro. O que eu falo, eu consigo provar. Não estou falando de mim, estou falando da palavra de Deus. E é desse jeito. Não somos importantes. O que eu estou falando é isso. O que eu quero, resumindo, o que eu quero chegar é que o homem não tem especialidade, não. Principalmente para fazer a obra de Deus. Tem muitos, meus irmãos, que acham que é importante porque teve um chamado. Mas é isso que eu estou falando. Talvez você está trabalhando para Deus, mas não está meditando. Só está apontando, que nem eu estou apontando aqui. Estou apontando para lá para vocês, mas tem 3 dedos aqui para mim, um para cima. 3 apontando para mim, um para o céu. Onde está Deus, nosso Salvador, no trono? Lá em cima. Olha aqui, ó. Não tem como. Aqui, eu não está o de cima, mas não tem como. A não ser que eu aponte com todos. Os 4, 5, mas não. É desse jeito. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa passagem, nossa trajetória aqui na Terra. Amém? Pode ler isso. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passando os 430 anos,
Naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão no estado, é a ordenância da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Amém? Amém. 43. Até o 42. 43. 42. 43. Não, se parou no Até o 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenância da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Amém? Amém. Então, paramos aqui no 44. Você leu agora o 43. Então, aí está, meus irmãos, olha aí a confirmação do que eu estava dizendo aqui a respeito de quando começou a geração de Israel ali no Egito. Preste bem atenção. O que a palavra diz ali foi uma duração de 480 anos, quase 500 anos. Quanto que o Brasil tem? O Brasil foi descoberto em 1500. Foi em abril, não sei a data, 21 de abril de 1500. 430 anos. Oi? 430 anos. 430 anos. Mas veja bem, Brasil é bem antigo, né? E aí tem um texto de quanto eles viveram lá. Quase um terço. Um terço seria 500 e poucos. Porque o Brasil tem 1.500 anos e alguma coisa. 1526, faltando alguns meses, né? 1.500. Então, aí se for dividir, isso dá quase 3 vezes a permanência, a geração ali de Israel no Egito ali. Desde José, porque na verdade predominou o governo de José sobre esses 430 anos. E ali eles ganharam força. E ali Deus abençoou. E Deus já abençoa até hoje. Todos nós. Ele manda chuva. Ele manda chuva no quintal do ímpio e do justo. Nós não sabemos. Só Deus sabe quem é o ímpio e quem é o justo. Porque nós não conseguimos olhar o interior. Nós olha e julga só o exterior. Você chega num lugar assim, pode ter certeza, e principalmente quando as pessoas sabem que você é evangélico e já olha no seu de baixo em si. Já procura algo para murmurar contra, pode-se dizer assim, a sua pessoa. Porque quanto à obra de Deus, até hoje ninguém pôde. E é desse jeito. Começa assim, depois que começa a conversar, muitas vezes começa a debater, querer ter razão. É dessa forma que as coisas andam. Nesses 430 anos gerou muito. A geração dos israelitas foi muito grande. E com a partida de José, eles foi uma fonte de lucro, pode-se dizer assim, para Faraó. Amassando o barro, fazendo tijolos, trabalhando como escravo para que o Egito fosse uma nação forte. E eles massacraram.
E Deus olhou lá do céu e falou, Moisés, vai lá e tira, meu. Mas primeiro sofreu muito. Agora nós falamos em força, agora há pouco, vitória. Falamos. A Bíblia afirma que desde o princípio do mundo tem o confronto, a luta, mas quem vence? Sempre o povo de Deus. E o povo de Deus venceu. Mais uma aqui. Mandou que Moisés fosse lá. Eles caminharam por 40 anos sobre aquele deserto. Levaram poucas. Aqui falou de uma árvore. Poucas mudas de árvore. Levou poucas. Ali do Egito eles levaram poucas coisas. E outra coisa também, e por que nós gostamos muito de guardar as coisas, principalmente dinheiro? Quem pode, guarda bastante dinheiro, né? Eu não guardo porque não tenho para guardar, mas quem pode, mas se eu tivesse também, eu ia querer guardar, né? E a palavra de Deus diz que o dia da manhã não pertence a nós. Porque o povo do Egito saiu ali naquele deserto, faltou comida, Deus mandou maná do céu e falou para ele, não guarda para outro dia. E foram guardar, pensando que ia levar vantagem com Deus. No outro dia amanheceu cheio de bigato. Deus falou que não era para levar, então levaram, mas Deus não permitiu que eles usassem. E assim por diante. Nós hoje, desde o princípio do mundo, pensa no dia da manhã, mas o dia da manhã não nos pertence. E quando estamos no sofrimento, o apóstolo Paulo diz, Senhor, me tira esse espinho da carne, está me judiando muito, fora as 49 aceitadas que ele tinha levado, né? Olha como sofreu o apóstolo Paulo. Antes ele foi um perseguidor daqueles terríveis, perseguiu e judiou de muitos judeus ali. Nós já está lá na frente em Atos, né? E aí Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta. Nós esquecemos tudo isso, só queremos o bem bom, só queremos a carne seca. E assim, quando temos um chamado, aí nós queremos ser mais merecedor de coisas. Só boa. Luta, ó o dedinho, não queremos. Mas sem a luta não vem a vitória. O povo dali, de Moisés, aqui está dizendo assim, a saída dos israelitas do Egito, aquele povo sofreu muito. Na trajetória de 40 anos para sair do Egito, para entrar na terra prometida. Então aqui nós estamos vendo. Alcança o relógio para mim, por favor. Aleluia. Graças a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos ver que às vezes queremos assim mérito, queremos assim como se diz, como pode se falar, facilidade. Mas desde o princípio do mundo, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos afirma, e a única verdade tem sobre a terra, que todos pereceram, desde o dilúvio, e a minoria venceram, porque Deus conhece.
Deus está olhando por nós. A verdade é essa. Não podemos esquecer disso. Conhece o nosso coração. Nos chamamos porque somos bons. Que nem eu estava dizendo. Deus nos chama porque Ele precisa de que alguém faça a obra dele. Mas que faça consciente. Que faça não querendo honra nem glória para si, mas que faça e nem forçado. Deus não quer também ninguém forçado. Por quê? Se você não quiser fazer a obra dele, ele levanta outro. Nem se for como diz assim, uma jumenta. Se ele não quiser fazer, Deus levanta a jumenta. Ele já levantou, ele já fez isso. Um traidor, um pior da turma, Deus levanta. Então, para que nós queremos ser grandes? Nós temos que deixar Deus trabalhar e não querer trabalhar, usar Deus. Não. E aqueles que se engrandecem estão usando a obra de Deus, e usando a obra de Deus, está usando Deus, que a obra é dele, tudo é dele, tudo ele pode. Na verdade, é essa. E, se falamos dessa forma, se tornamos um antipático. Antipático é nada mais, nada menos do que a palavra, o contrário de simpático. Muitas vezes nós passamos por isso, por antipático, por, assim, desmancha prazer. E a palavra desmancha prazer é o contrário de que dê prazer às pessoas. É como uma desgraça. Antigamente era uma palavra. Todo mundo tinha até medo, se arrepiava. Existia ditado que a desgraça a escondia até atrás da porta. Era desse jeito, o povo antigo falava. E quantas pessoas que não foi morta por essa palavra? Desgraça, ignorante. Ignorante é não saber, é o contrário de saber as coisas. Então, muitas das vezes, nós passamos por antipático. Poucos concordam conosco. E esses poucos é o que tem tido a vitória com Deus. Amém? E aí, se nós falar, e muitos falam, pregam e vai querer justificar naquele dia do juízo, não vai adiantar. Ô Senhor, mas eu preguei, milhares de pessoas aceitou a tua palavra. Eu orei, o paralítico andou. Eu orei, o cego chegou. Eu orei, o surdo ouviu. E assim por diante. Vai querer usar a obra de Deus para ser salvo. E aí? É o que eu estou dizendo. Quer usar a obra, quer usar a obra de Deus para poder entrar no céu e ficar braços cruzados lá, bem de boa, vamos falar assim, né? O pessoal tem que dizer de a gente falar ditado, mas boa é boas coisas, porque quem não gostaria? Quem não quer? Né? Eu quero, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o céu. Coisa boa. Lá nós vamos encontrar coisas que nenhum olho viu, nenhuma mente imaginou que tem lá. Por mais que você imagine coisas boas, tem mais do que o que você imagina. É dessa forma? Então é desse jeito. A obra de Deus é dessa forma. E o céu foi ganhado à força. Não é que nem muitos pensam que é por fazer, por obra não. Então, salvação não é por obra. Tem muitos que pregam, mas aí aceita. Não sei se tem alguma religião
que prega também Maitê, aceita, que diz que vai ser salvo pela caridade. Caridade é o amor, fazer o bem. Mas não, nada disso vai justificar a nossa salvação naquele dia do juízo. Amém? Graças a Deus. Ficamos por aqui, meus irmãos. Nós vamos louvar o Senhor nos 2 hinos. Logo nós estaremos encerrando. Amém? O missionário vai estar ali procurando um playback. Amém? Deixa eu baixar. Não vai dar microfone.
Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja do Senhor, Jesus, do nosso Salvador. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como aleluia, graças a Deus. Os irmãos viu aí o Espírito Santo de Deus maravilhoso. Sem ele nada somos. Se não tiver ele, nada acontece. Oh, grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus, com esplendor
é o nosso Deus. Louvor fala meu Deus, mas é o nosso. É o nosso Deus. Criador do céu e da terra. Quão grande é o meu Deus. Nós vimos a palavra dele. O que ele fez com aquele povo tirando do Egito, ali, levando para a terra prometida, tem que ser quão grande. E digno de todo louvor. E ele sabe do que eu estou falando, ele está presente e está vendo que eu estou falando, que ele é tão grande, porque eu sei que é tão grande. Até aqui ele tem nos ajudado, amém? Graças a Deus. Nós estamos já dando os avisos, encerrando esse trabalho, mais orando, né? Eu quero dizer aos irmãos, se for da vontade de Deus, né? Domingo nós vamos estar aqui, em nome de Jesus. O missionário vai estar trazendo a palavra, mensagem, nós vamos estar aqui louvando, engrandecendo o nome do tão grande, do Todo-Poderoso, que é o meu Deus. E aí, nós não podemos importar de quem não concorda conosco, de quem não acha que o que pregamos é dentro da palavra. Não devemos importar, porque vai falar com ele, fala com ele, porque ele tem resposta. Dobra o seu joelho e ora. E quando você estiver orando, ora por nós também. Que fazer a obra de Deus, o céu foi ganhado à força, não é fácil. Amém? Então, eu quero agradecer você que esteve conosco, você que está conosco também. Tem alguns que teve que sair, né? E os que vai estar conosco. Que Deus abençoe você. Se eu fico feliz de ter você acompanhando essa live, cultuando conosco, imagina Deus. E se tiver alguém que quer servir, quer aceitar esse quão grande, esse Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu único Filho para morrer ali na cruz, derramar o seu sangue, para que nós podemos assim ter uma chance, uma oportunidade, uma esperança de morar no céu, ser salvo. Jesus Cristo. Aceita Ele como o único Salvador da sua alma. E você pode ter certeza do que eu estou falando e do que está aqui na Bíblia. Não vai arrepender. Só vai se alegrar. Você não vai me agradecer de eu estar falando isso para você fazer. Se você fazer, um dia ser salvo. Mas você vai agradecer o quão grande nosso Deus, o seu Filho amado, que vai te salvar, vai me salvar, porque ainda estamos numa caminhada dura. Eu falei para vocês, até as amizades se afastam muitas vezes, que não aceitam que nós pregamos, que não acha nós simpáticos, pelo contrário, acha nós antipáticos, né? Não concorda, mas é o único meio de morar no céu, é a palavra de Deus. E nós temos um chamado, e não é tão importante igual muitos se fazem, mas se nós deixarmos de fazer, é pior. Nós temos que fazer o ídolo de Jesus. E assim
ter uma oportunidade de morar no céu e de levar ao seu conhecimento a palavra de Deus. Amém? A palavra está aqui na nossa mão. E é uma bússola que conduz ao céu. É a Bíblia. A única verdade que tem sobre essa terra, que eu sempre estou dizendo, é a palavra de Deus. Amém? Quero desejar aos aniversariantes que Deus abençoe você e que continue te abençoando, assim sua família, você e sua família, e que você tenha saúde, felicidade e, por que não, prosperar também, né? Prosperidade que vem de Deus não é pecado. É bênção. A riqueza que vem de Deus é bênção. Amém? Que Deus abençoe você, meus amigos, que esteve conosco. Mais uma vez, meus irmãos, eu peço que ore por nós, por esse trabalho que Deus tem nos entregue nas nossas mãos para que nós podemos fazer. E divulgue esse trabalho aí. Fala para as pessoas que existe uma live, não é grande, mas que Deus fala através da sua palavra. Então convida na sexta, no domingo, e assim estaremos aqui, se for a vontade de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Poderoso e eterno Deus, Pai, que está no céu, eu agradeço, Pai, por esse culto que o Senhor nos concedeu. Senhor, assim, ó Pai, por essa noite maravilhosa, o Senhor nos preparou para culto ao Senhor, por esses louvores também, ó Pai, pela Tua palavra, meu Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós e abençoa também esses que esteve conosco, acompanhando pela internet e os que vão acompanhar. E muito não teve como estar conosco, mas assim ainda vai assim ver esse trabalho, vai assim, ó Deus, estar conosco. Pai amado, Pai Santo, abençoe cada um deles e abençoe nós também, ó Deus, cura os enfermos, liberta os oprimidos e assim, ó Deus, abençoe a tua obra em toda a face da terra e tira todo o empecilho. Deus, essa pandemia que tem assolado, Jesus também, eu apresento, e seja feita a tua vontade, Pai. Pai, conforte o coração dos irritados também, e tem muitos que estão sofrendo pela perda dos entes queridos. Jesus, abençoe cada um deles, dando força, Pai, dá-nos entendimento, sabedoria do céu, para que possamos suportar toda luta, todo o mal que Deus nos livra. Também coloca seus anjos com a espada desembainhada, com teu escudo, para nos livrar de toda astúcia de Satanás e seus adeptos e seus seguidores. Pai, que a vitória seja nossa, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém? E amém, e amém. Que o grande amor, comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós. E digamos assim, amém, e amém, e amém, Jesus. Aleluia. Está terminado e que Deus abençoe cada um de vocês. Até domingo, se Deus quiser.